Você conhece a história de Santo Afonso Maria de Ligório? Conhece? Fundador da missão redentorista. Em seus escritos, ele designou virtudes para cada mês. E assim, ele orientou e nos ensina a orientar a nossa vida cristã. Ele propôs como a primeira virtude do ano, adivinha qual? A fé, a primeira virtude do ano que ele nos propõe para refletir. Refletir sobre essa virtude que deve ser parte integrante da nossa vida. E agora, para nos ensinar mais sobre virtude, se você está aí pensando, mas o que é virtude mesmo? E como que eu vou crescer nessa virtude da fé? O missionário redentorista, o Frater Antônio Matosinho, está aqui e vai nos ajudar nisso, não vai, Frater? Sim, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Boa senta, tarde. fica à vontade. Obrigado. Ô, Frater, às vezes a gente fala de virtude, a gente escuta muito falar sobre virtude, né? Sobre fé, mas a gente se esquece e fica se questionando, mas virtude, como assim? O que é uma virtude? A virtude, ela é, na verdade, uma disposição interna, uma disposição do espírito humano que entra em consonância com o Divino Espírito para realizar uma obra que é boa e moralmente construtiva. Então, a virtude é um caminho, um itinerário de uma disposição interna, um querer interno que se conforma com o querer divino e é capaz de fazer o ser humano progredir e sair da sua condição, por assim dizer, animalesca e se dirigir para aquilo que é o senso da nossa vida, o outro, a busca pela intimidade com o Pai. Então, a virtude tem essa dimensão, essa disposição do espírito para as boas coisas, para as boas obras. E como é uma disposição, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser exercitada, porque só a disposição ela passa. Ela pode ficar esfriada, como um querer, a vontade que a gente tem, a disposição de querer um doce, de querer um passeio, e se não realiza, você pode simplesmente deixar de se interessar. Então, uma disposição interna que se constrói para se tornar um hábito. Olha que bênção. Você que está acompanhando o Pai Passar na Frente, o Frater Matosinho já esteve aqui no programa e talvez você esteja, mas ele estava sumido e estava mesmo, hein, Frater? Está estudando? Passei uns dias estudando, embora seja a temporada de férias para a universidade, né? E eu estou elaborando o meu TCC, o meu projeto de conclusão de curso da teologia, para encerrar o ciclo de formação que a gente chama de formação inicial, que é quando se forma um missionário, no meu caso, candidato presbítero, e prepara para as ordens sagradas. Ótimo. Quando passar esse tempo aí de estudo, o senhor vem mais vezes aqui no Pai Passar na Frente, tá bom? Se a congregação me deixar aqui por perto, eu venho sim. Então tá bom. Mas hoje, graças a Deus, o Frater está aqui para nos ajudar, então, a entender essas virtudes. O que é virtude, principalmente a virtude da fé. Mas e o senhor falou de virtude. É a mesma coisa quando a gente fala assim, ó, nossa, mas fulano é uma pessoa virtuosa, virtuoso. Porque nós temos a virtude que é humana e a virtude teologal, a gente pode dividir assim? Podemos dividir. O dado da virtude, como eu disse, é uma disposição. Então, existem muitas pessoas que têm uma disposição para coisas moralmente boas. E isso é virtuoso para o trabalho, para a amizade. E são coisas boas, mas são coisas relacionais e humanas também. Quando nós entramos no dado do teologal, a gente está falando de uma virtude que se relaciona com Deus. Esse próximo é a propriedade da palavra. O teós vem daquilo que é acerca de Deus, teós de Deus, e o logos da razão humana. Então, é o que a razão humana consegue se direcionar para Deus. Então, as virtudes teologais, elas têm a experiência do sagrado, por assim dizer, então a experiência do sagrado em nós, com uma parte que é dom, que é doação, que Deus nos dá essa capacidade, mas a parte do esforço humano, pela nossa razão, de saber que nós não somos, ou de sentir que nós não somos seres para esse mundo simplesmente. Nós vivemos aqui com a experiência do sagrado. Então, essa distinção é importante. E aí, neste sentido, Santo Afonso tenta pensar. E é interessante porque essa ideia não foi de Santo Afonso inicialmente. Foi de quem? Foi de Dom Falcoia, o bispo que era diretor espiritual
de Santo Afonso. Olha, E Dom Falcóia, ao ouvir Santo Afonso falando sobre a criação da Congregação do Santíssimo Redentor, sobre a missão redentorista, o que era o intento, Dom Falcóia pede que ele escreva. Ele pede que, aproveitando aquilo que Deus deu a ele, que ele escreva uma forma para que todas as pessoas pudessem se edificar e ir se aproximando do Santíssimo Redentor. Então, na medida que nós vamos nos humanizando pelas virtudes, nós vamos nos tornando mais divinos, mais parecidos com Jesus. Muito lindo. E aí, por que nesses escritos de Santo Afonso, a primeira virtude destacada foi a fé? Tem uma explicação? Tem uma explicação. Santo Afonso era devoto caloroso de Santa Teresa de Jesus, a reformadora do Carmelo. Ao ponto que a gente diz que não há nenhum escrito de Santo Afonso que ele não cite Santa Teresa, em algum dos seus escritos espirituais. E nesses escritos ele começa a obra sobre a virtude citando quando Santa Teresa diz que, no fundo, todo pecado é uma falta de fé. Então, todas as vezes que o pecado entra na vida humana, é, no fundo, uma falta de fé. É falta dessa virtude, e essa virtude indica para a relação com Deus. Então, todas as vezes que nós deixamos de buscar essa relação com Deus, a gente pode cair em uma situação de pecado. E vale a gente dizer, o pecado é tudo aquilo que fere a dignidade humana minha ou do outro. Então, todas as vezes que a gente perde o Divino Pai Eterno de vista, que a gente perde de horizonte Ele que é o Pai das misericórdias e o modo como Ele nos dá para ser, viver e agir, a gente pode entrar em uma condição de pecado. Por causa disso, Santo Afonso começa o ano dizendo, então, a primeira virtude que tem que ser trabalhada é a da fé. E veja, isso não é algo teórico. Santo Afonso vive e experimenta isso a partir, né, daquilo que ele lê de Santa Teresa, experimenta na sua vida espiritual. Ele diz, então a primeira virtude a ser trabalhada é a fé. E é virtude porque, da parte de Deus, Deus nos dá a condição dessa virtude que é a fé. Ele nos possibilita, todo ser humano nasce inclinado a buscar o seu Criador. Mas aí tem que ter a disposição de cultivar essa fé a cada dia. Exatamente. E aí é essa relação. E, na verdade, eu gosto muito daquele afresco, aquela pintura da Capela Sistina, onde é muito conhecida, né, onde tem Deus todo esticado em direção a Adão e Adão deitado, com o dedo meio mole, e a impressão de que se tem é que se ele esticar o dedo, ele toca Deus. Porque Deus se dispõe todo para o ser humano. E aí, se o ser humano se dispor, se movimentar minimamente para a abertura ao sagrado, vai sentir e experimentar Deus. Então, essa é a dimensão da virtude da fé, é essa abertura. É curioso, a gente tem uma escritora famosa no Brasil, a Raquel de Queiroz, né? Escritora nordestina, conhecida pelo livro 15. E aí, já na velhice, ela tem uma entrevista que ela diz assim, que ela gostaria muito de ter nascido com o dom da fé, ou com a possibilidade de alguém que a conduzisse por esse caminho. Porque já na idade avançada, ela percebeu que os grandes momentos de dor na vida dela, ela viveu sozinha e sem esperanças. Porque faltava para ela alguém que pudesse ser abrigo e socorro quando nenhum homem ou mulher pudesse ser. Então, de uma pessoa que não teve essa oportunidade na vida. E Santo Afonso diz isso no escrito. Como seria se nós tivéssemos nascido em uma nação onde Jesus Cristo não é conhecido e por isso não é amado? Como seria viver numa nação onde nós nunca escutamos falar sobre as misericórdias de Deus, que é Pai? E Santo Afonso escreve isso. Então ele diz que a primeira disposição para a virtude da fé é reconhecer numa ação de graças a nossa possibilidade humana de encontrar com o Pai Eterno. E para isso Santo Afonso estipula um patrono para cada mês, entre os apóstolos. E aí, da fé qual? Para mês de janeiro é São Pedro e São Paulo. Mês de janeiro, São Pedro e São Paulo. São os patronos para o dom da fé, porque eles são as colunas da fé da igreja. Aquele
que mesmo negando, conseguiu ser o primeiro Papa e conduzir a Igreja à barca de Cristo no momento da tribulação. E aquele que, numa conversão tão maravilhosa, de perseguidor a perseguido, levar o Evangelho para os gentios, para os pagãos. Então, o sinal da fé desses dois homens é o patrocínio que nós precisamos para esse mês. E o quanto Deus fala através dessas escolhas dos patronos, então, para esse mês, e falando de fé, né? O que quer dizer, a fé é para todos. É para todos. Independente do que eu faço, mas o importante é ter essa disposição no coração. Ter essa disposição. E da parte de Deus, quando nos cria, Ele já nos dá essa disposição para que nós trabalhemos ela. E o mestre Eckhart, que é um teólogo do século XIII, ele diz uma coisa muito bonita. Em um dos sermões dele para um grupo de monjas na Alemanha, não podendo ir, ele escreveu os sermões e enviou. E ele escreveu os sermões para o tempo do Natal. E aí, em um desses sermões, ele escreve que quando Deus se encarna, entre as muitas coisas que a gente pode entender, a gente tem que lembrar que Deus está plantando na humanidade uma centelha da sua divindade. E quando Ele nos cria, essa centelha está dentro de nós. O batismo tem o poder de nos despertar como resposta e a gente continua respondendo a vida afora como dom da fé. E aí, essa centelha divina, ela pode simplesmente incendiar um coração e transformar uma vida toda. E ela está dada por Deus a nós. Agora, quais são as disposições? Essa é a disposição dada por Deus. Agora, quais as disposições humanas para se conformar a essa vontade, a essa moção do Espírito e fazer com que essa centelha se transforme em uma faísca maior, em uma chama, até que seja capaz de ser uma fornalha ardente do Espírito, não só para a sua vida, mas para a vida dos irmãos à nossa volta. Porque a fé nunca fica guardada num baú. A fé é algo tão sintomático, tão simbólico, que a pessoa de fé não precisa dizer que tem fé. A gente olha e já percebe. A gente olha para a percebe, história, para a vida, né? Percebe, quando a gente conversa com a pessoa, a gente diz, nossa, que pessoa que me transmite o bem, que me fala de Deus. E às vezes a gente não disse, nem Deus, nem Jesus Cristo. É verdade. E a gente sente a presença de Deus, porque o Pai Eterno deixa marcas em nós. Então, essa disposição da fé. E Santo Afonso é muito cuidadoso ao escrever. Então, assim, a obra completa é lindíssima. Acho que, inclusive, a Escala Editora poderia produzir para os devotos. Verdade. É lindíssima. O senhor pode dar lá essa opinião, hein? Lindíssima a obra. E um caminho possível para qualquer pessoa, porque você tem 30 dias para trabalhar aquela virtude. Você tem 30 dias para ver aonde você está caindo, aonde você precisa melhorar e reler e transformar essa leitura em um momento de oração diária. E Santo Afonso coloca dezenas de trechos bíblicos que indicam a virtude. E ele é muito humano, não é? Muito. Assim, ele fala muito do que a gente vive no dia a dia, assim, a gente vai se identificando ao ler, né? Santo Afonso é um santo pouco conhecido no mundo todo, mas um gigante para a igreja. É verdade. Ele é doutor da igreja pela oração, e a oração dele é um modo de vida. A gente precisa pensar, para entender Afonso, a gente precisa olhar para a história da fundação da congregação, precisa olhar para a história dele. Santo Afonso, como advogado, fazia suas obras de caridade no Hospital dos Incuráveis, um lugar que ninguém queria ir, que seria correspondente a um leprosário que as pessoas conhecem mais. E sendo nobre, ia curar as feridas dos miseráveis. Quando larga a advocacia, quando se desilude com o mundo simplesmente terreno e que a justiça humana não dá conta das causas, e ele parte para a formação sacerdotal, a contragosto do pai, ele continua o seu itinerário com os pobres. E quando ele vai descansar por uma doença respiratória nas montanhas, ele encontra os cabreiros. Para aqueles homens e mulheres, não faltava casa, não faltava comida, mas faltava instrução na fé.
Jesus Cristo era um desconhecido para aqueles homens que estavam a poucos quilômetros da cidade de Nápoles. No reino de Nápoles, tinha a cidade de Scala nas montanhas, a poucos quilômetros de Nápoles, e eles não conheciam a Jesus Cristo. Em Nápoles, os sacerdotes em todas as igrejas, e religiosos, e aí Santo Afonso tem uma epifania, uma manifestação do Senhor para ele. Ele diz, é aqui que eu tenho que estar. E aí, quando ele conhece a Beata Celeste Crosta Rosa, isso vai crescendo mais ainda, porque ela também, no claustro, tinha essa inspiração de uma ordem religiosa para rezar pelos abandonados, para onde a igreja não conseguia ir, e aí nasce a congregação. E aí Santo Afonso faz isso também nos escritos. Eu não posso pregar para todas as pessoas, mas se eu construir nos meus escritos um método com a minha teologia, com o que a igreja me deu, eu posso favorecer para que o fiel em qualquer lugar estabeleça na sua casa a sua igreja doméstica e cresça espiritualmente. Muito bom. Ô, Frata, eu tenho certeza que você que está acompanhando a minha conversa, que a nossa conversa aqui no Pai Passar na Frente, você está aí se perguntando, mas e aí? Eu tenho essa disposição, o que eu tenho que fazer então? Como que eu posso viver a minha fé diante das adversidades, diante de tudo? Como que eu posso colocar em prática e buscar mais e mais a Deus? E aí, Frata, qual o caminho? Santo Afonso também já deixou respondido na obra. Que maravilha. Ele é muito cauteloso, de fato, e ele termina, já no penúltimo capítulo, ele responde a essa pergunta, mas na prática, o que eu posso fazer? Ele diz que não existe um caminho único para chegar a essa resposta, mas o caminho de cada pessoa vai passar por 4 elementos importantes. O primeiro elemento é a oração diária. Tem que existir. Então, a oração diária é o primeiro elemento que não pode faltar para viver essa prática. Num segundo elemento, ser capaz de um recolhimento interno. E aí as pessoas podem perguntar, para ele era fácil. Ele era sacerdote, morava num convento. Agora, para mim que vive na correria, cuidando de família, de filho, como que eu faço isso? Aí outro santo redentorista respondeu essa pergunta para a gente. São Clemente Maria Hofbauer foi um missionário redentorista que levou a congregação para fora da Itália e levou para fora dos Alpes, para a região que hoje é a Baviera, da Alemanha, para a região da Cracóvia, na Polônia. Então, inclusive na Polônia ele é muito conhecido, São Clemente. E ele era capaz de fazer grandes recolhimentos dentro de si na vida cotidiana. Olha que especial. Então ele escreve sobre isso. Quando eu preciso me deslocar de um lugar para outro, em vez de perder o meu tempo me inquietando pelo que eu tenho que fazer depois, sem poder fazer, que eu faça um pequeno recolhimento ao Senhor. E nesse momento eu volte o meu coração para Ele. Se eu tenho que fazer um descanso durante o dia, pela fadiga do dia, que eu lembre de agradecer ao Senhor por esse descanso e ali se torna um pequeno recolhimento. Que quando eu for fazer a minha oração diária, o Santo Terço, que antes eu faça um pequeno recolhimento. E Santo Afonso sugere a oração mental. O que é a oração mental? É retirar ou da passagem bíblica ou de uma experiência da vida um tempo para meditar sobre isso, que é um recolhimento, e essa meditação me leve a perceber a ação de Deus ali. Que puxa o terceiro elemento que Santo Afonso pede, que é fazer ações motivadas. Tudo que eu vou fazer no meu dia, não importa o que eu faça da vida. Tudo que eu for fazer, que eu seja capaz de fazer isso, recordando que se eu faço, é primeiro porque eu tenho saúde. Reconhecer ali a grandeza de Deus. Né? Depois eu estou vivo. Se eu vou fazer algo é porque eu tenho habilidades, eu tenho talentos, eu tenho a possibilidade. De onde tudo me vem é graça de Deus. Não é mérito nosso. Então essa capacidade, passar por esse terceiro elemento, puxa um quarto elemento que Santo Afonso diz. Qual será esse quarto? Visitar o Santíssimo Sacramento. Olha, a oração importante. Santo Afonso diz que não basta rezar. Todas as vezes que eu puder, eu preciso ir visitar Jesus, que escolheu
se fazer prisioneiro na espécie do pão consagrado e ficar confinado em nossas capelas, mesmo sendo Deus do universo, e ir visitá-lo. Porque quando eu visito, eu reconheço que eu não sou o centro. Mas é o próprio Deus. E esses 4 elementos levam à fé. É um dado bonito e profundo de se viver. E é difícil? Mas não é mais fácil para quem é religioso. E aí algumas pessoas, assim, eu trabalho com os jovens, né? Quem nos acompanha já ouviu falando algumas vezes sobre isso, e algumas vezes os jovens perguntam: Frater, mas como que eu faço isso? Eu estudo, eu trabalho, eu tenho 4 horas de transporte público por dia. Eu falo, quantas vezes vocês passaram de frente de uma igreja no trajeto de vocês? Trabalho, né? Algumas vezes, todas as vezes que você vê uma torre de uma igreja, todas as vezes que o sino toca, todos esses momentos, visite Jesus. Se você não pode entrar na igreja, mas visite Jesus, no sentido de elevar uma prece a Ele. Os franciscanos têm uma tradição bonita que eu acho que a igreja toda absorveu. Os mais antigos, pelo menos entre os meus avós, isso era costume. Todas as vezes que a gente passa de frente de uma igreja, a gente faz o sinal da cruz. Isso mesmo. Só que existe uma oração que se reza quando eu faço isso passando de frente de uma igreja. Nós os adoramos, ó Jesus, no Santíssimo Sacramento, aqui e em todas as igrejas do mundo inteiro. Muito especial, hein? Como uma forma de fazer a visita a Jesus, de colocá-lo no centro da nossa vida, mesmo diante de todas as condições de correria, de dificuldade. Então, esses 4 elementos ajudam a gente a praticar o dom da fé. Dom da fé. E você que está aí, eu sei que já está falando assim, ó, já quero que o Frater Matosinho nos fala de todas as virtudes. E com certeza nós vamos falar dessas virtudes para cada mês, assim, ó, nós cultivarmos uma virtude em nossa caminhada, para vivermos esse ano nos aproximando mais e mais do nosso Deus. Então, falamos da virtude da fé, já vá olhando aí para o coração qual que é a sua disposição. Eu já estou olhando aqui para o meu, de cultivar a fé no meu dia a dia, de fazer esse recolhimento, de experimentar a Deus, e a gente vai crescendo junto nessa intimidade com o Senhor. Frater, foi linda a nossa conversa. Foi ótimo. Obrigada pela sua partilha de conhecimento, e que o que nós desejamos é que em todos os seus estudos, em sua missão, em sua resposta ao amor que Deus tem pelo Senhor, o Senhor cresça aí nessas virtudes, nessa confiança em Deus. Amém, eu agradeço muito, é sempre uma alegria estar aqui conversando contigo, podendo ter uma relação mais próxima com o nosso devoto em casa e dizer, rezem por nós. Rezem por nós, rezem pela missão redentorista, para que nós também cresçamos nas nossas virtudes, para ajudá-los a crescer nas virtudes de cada dia.